Sr. Presidente, o Sr. Secretário de Estado do Orçamento, o Sr. Secretário de Estado continua a dizer, insistir que não há medidas adicionais de austeridade e empobrecimento, mas os portugueses sabem que não é assim. Receberam a sua folha de vencimentos em agosto, o salário estava lá inteiro, como deve ser, e dentro de 10, 15 dias vão receber a sua folha de salários de setembro e irão ver lá um corte que poderá ir até aos 10%. Portanto, quando os portugueses olharem para as suas folhas de vencimentos, os trabalhadores da administração pública saberão que há medidas adicionais de austeridade neste retificativo, apesar do expediente que o Governo utilizou de os colocar numa proposta de lei que foi discutida 2 dias antes do retificativo. Mas queria voltar a uma questão que lhe coloquei e o Sr. Secretário de Estado do Orçamento não respondeu. A questão da receita fiscal, da previsão da receita fiscal para este ano. Nós temos a execução orçamental de 7 meses. 7 meses já permite estabelecer tendências para o conjunto do ano e vemos efetivamente aí um aumento da receita fiscal. Não vemos um aumento da receita fiscal com a dimensão que o Governo apresenta no retificativo, os 1.160 milhões de euros. O Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais insiste na sua teoria de que isto se deve a um combate da evasão e fraude fiscal, que iremos discutir detalhadamente na próxima semana. Não queiramos antecipar audições, Sr. Secretário de Estado. Mas eu gostava de lhe perguntar, já perguntei na primeira ronda e insisto, é se o Sr. Secretário de Estado concorda com esta teoria ou se há elementos para além da execução orçamental que permitem ao Governo sustentar este aumento da receita de 1.160 milhões de euros, que, em nossa opinião, está muito acima daquilo que os primeiros 7 meses da execução orçamental permitem prever. Se existirem esses dados, gostaria que o Sr. Secretário de Estado elaborasse sobre eles ou então aceitar a teoria do Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, que isto se deve agora a um incremento da evasão e combate fiscal. Sobre o IRS e IRC, também não respondeu. O que eu falei aqui não foi do valor da cobrança de IRS ou da cobrança de IRC tomados independentemente. O que eu comparei aqui foi a receita de IRS e a receita de IRC e comparei as duas receitas. E, ao longo dos anos, o que nós vemos até 2008 é que a receita de IRC representava entre 50% e 60% da receita do IRS. Dito de outra forma, quando em 2008 a receita do IRC foi 63% da receita do IRS, por cada 2 euros de IRC, o Estado cobrava 3 euros de IRS. As previsões do Governo apontam para outro peso relativo. Por cada euro de IRC são cobrados 3 euros de IRS. Há aqui uma alteração. E esta alteração tenderá a agravar-se no próximo ano com a reforma do IRS, que se fará sentir os seus efeitos no próximo ano. E, portanto, é possível que no próximo ano tenhamos não 35%, mas 30% ou até menos. E isto, em nossa opinião, e gostava que o Secretário de Estado comentasse, isto foi a pergunta que lhe fiz, isto reflete uma política de transferência de rendimento do trabalho para o capital. Vai-se onerar cada vez mais os rendimentos, tributar cada vez mais os rendimentos de trabalho e também os de consumo e cada vez menos os lucros das empresas. E estes dados, ao longo dos últimos 10 anos, que nós recolhemos e o Sr. Secretário de Estado não desmentiu, mostram exatamente que o peso relativo tem estado a alterar e o IRC, comparativamente ao IRS, é cada vez uma percentagem mais baixa. Por fim, sobre a questão que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais levantou aqui, da tributação efetiva da banca, dizendo novamente, acho que já é a 4ª vez que o diz, que em 2013 a taxa efetiva de IRC da banca ou do setor bancário foi 30%. Já discutimos esse assunto numa audição anterior e sabe muito bem, Sr. Secretário de Estado, que as empresas têm a possibilidade de reportar prejuízos de ano para ano e podem fazer planeamento fiscal. E, portanto, se quisermos analisar a tributação efetiva de um determinado setor, não nos podemos restringir a um ano, escolhido especificamente 2013, que é o da sua preferência, devemos analisar um período alargado. Na última audição, eu lancei-lhe um desafio que o Sr. Secretário de Estado aceitou, mas depois não cumpriu. E o desafio que eu lhe fiz foi, usando a mesma metodologia, sem mudar a metodologia porque isso é batota, fazer o cálculo desde 2000, 2001, 2003, até 2013, e apresentar esses valores para o conjunto destes anos da tributação efetiva do setor bancário, utilizando a mesma metodologia que utilizou para o cálculo de 2013. Lancei-lhe este desafio, o Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado aceitou e disse, vou enviar esses dados, vou trazer esses dados. Ainda não os enviou, ainda não os trouxe, não sei se os terá aí, para os deixar hoje na Comissão, e esses dados, para termos uma perspectiva temporal da tributação efetiva da banca. Por fim, a questão da dívida, o Sr. Secretário de Estado do Orçamento
continua a defender que a dívida é sustentável e até utiliza para sustentar essa posição os dados, as estimativas feitas por um conjunto de entidades nacionais e estrangeiras, as mesmas que fizeram estas estimativas. Gostaria de lhe lembrar, Sr. Secretário de Estado, que a primeira estimativa do atual Governo, de agosto de 2011, portanto, algum tempo depois de tomar posse, apontava para que em 2014, no final deste ano, a dívida pública, em percentagem do PIB, fosse ligeiramente superior a 100%. E ali nos casos que mostrou 130%. Esta foi a primeira previsão. E depois apresentam uma em abril de 2012, e outra em abril de 2013, e outra em abril de 2014, e todas elas falharam. Falta aqui agora a curva do retificativo, ou a curva do Orçamento de Estado para 2015, que será como estas, prevendo a diminuição da dívida. Mas reparei que o Sr. Secretário de Estado foi cuidadoso. Muito cuidadoso nas palavras que utilizou. Defendeu a sustentabilidade da dívida, mas não disse que a dívida irá começar a diminuir em 2015. Não quis juntar o seu nome àqueles governantes do seu governo, dos anteriores governos, que ano após ano foram anunciando que no próximo ano a dívida diminui, mas nunca diminuiu, sempre aumentou, e mais uma vez neste retificativo o Governo vem dizer e confirmar que vai aumentar, contrariamente àquilo que disse quando apresentou o Orçamento de Estado para 2014, pela voz da Sra. Ministra do Estado das Finanças, que este ano ia diminuir em percentagem do PIB. E, portanto, estas previsões não nos merecem nenhuma credibilidade, e a conclusão que tiramos é que a dívida é insustentável e deve ser renegociada nos termos propostos pelo PCP no dia 5 de abril de 2011. Prazos, juros e montantes. Muito obrigado.